E aí, já pensou em largar tudo de mão, fama, dinheiro, sucesso, para seguir um caminho totalmente diferente? Hoje, a gente vai conhecer a história de Sulpício Severo, um cara que trocou uma vida que parecia de filme por uma vida de fé. E essa história nos mostra que, às vezes, as maiores perdas podem nos levar para as maiores descobertas. Então vamos lá. A grande pergunta da história é essa. Como é que alguém que tem tudo que o pessoal sonha em ter, grana, sucesso, uma posição social incrível, joga tudo pro alto por algo completamente novo? A vida do Sulpício Severo parece um quebra-cabeça, e a gente vai montar as peças dele juntos para entender. Primeiro, bora pegar nossa máquina do tempo e voltar lá atrás para conhecer quem era o Sulpício antes de virar santo. Ele estava num caminho de muito sucesso, mas um sucesso bem diferente do que qualquer um, até ele mesmo, podia imaginar. O Sulpício nasceu lá pelo ano 350, numa família super importante. Ele era muito inteligente e virou um advogado famoso, respeitado por todo mundo. E ainda por cima se casou com a filha de um cônsul, que era tipo um dos chefões do governo romano. Era como se ele tivesse tirado a sorte grande na vida. De um lado, o futuro dele parecia todo planejado. Mais poder, mais dinheiro, mais respeito. Mas tinha outra coisa acontecendo nos bastidores. Um destino divino, sabe? Um caminho muito mais glorioso do que qualquer cargo que ele pudesse querer. E foi aí que, de repente, aconteceu uma coisa que virou o mundo do Sulpício de cabeça para baixo. O momento que fez ele repensar absolutamente tudo na vida dele. A esposa dele, que ele amava muito, faleceu. Foi um golpe terrível. Todos os planos, todos os sonhos que eles tinham juntos simplesmente sumiram. Ele ficou numa tristeza muito, muito profunda, que abalou tudo. Mas é aqui que a história fica realmente incrível. No meio de tanta dor, o Sulpício não se entregou. Ele buscou um novo tipo de força, não nas coisas do mundo, mas numa vida de fé. E essa escolha mudou tudo para sempre. E o que ele fez? Decidiu consagrar a vida a Deus. Mas o que é isso, consagrar? Não é só acreditar, sabe? É se dedicar por inteiro, de corpo e alma, fazendo de Deus o centro de tudo no seu mundo. E ele não fez isso sozinho, ele encontrou um grande guia, São Martinho de Tours, que o ajudou nessa jornada. E aí Sulpício tomou atitudes bem radicais. Pegou toda a sua fortuna e deu para a igreja, trocando luxo por uma vida simples, de oração, uma transformação total. Mas é claro que essa nova jornada não foi nada fácil. Escolher um caminho tão diferente trouxe um monte de novos desafios. O pessoal não pegou leve com ele, não. O próprio pai ficou uma fera. Os amigos antigos começaram a zombar dele. E, para completar, ele ainda ficou muito doente 2 vezes. Cada dificuldade era um teste para sua nova fé. Mas a força de espírito dele, com a ajuda da graça de Deus, fez com que ele superasse tudo. E foi superando esses desafios que o Sulpício descobriu seu verdadeiro propósito. Ele percebeu que sua missão não era acumular riquezas, mas usar seus dons para ajudar os outros na fé. E olha que curioso, aquele cara que era conhecido por ser um advogado incrível não ficou famoso por suas vitórias no tribunal. A maior obra dele foi escrever a história da vida do seu amigo São Martinho de Tours. E esse foi o grande presente que ele nos deixou. Por ele ter escrito a vida de São Martinho, essa história tão poderosa nunca foi esquecida. Ela se tornou uma inspiração para milhares de pessoas e continua sendo até hoje. A história incrível do Sulpício faz a gente se perguntar: o que afinal significa ser um santo? Por que a igreja celebra pessoas como ele? Vamos dar uma olhada nisso. Então, o que é um santo? É alguém que a igreja reconhece por ter vivido uma vida de uma virtude heróica e muito fiel a Deus. Eles não são perfeitos, mas se esforçaram num jeito incrível para viver segundo a vontade de Deus. Por isso, eles se tornam modelos e intercessores para nós. E por que eles são tão importantes? Porque são exemplos de fé para a gente. As vidas deles são uma fonte de esperança e renovação. O exemplo deles nos ajuda a guiar o nosso próprio caminho e mostra o poder da santidade no mundo. Eu adoro essa comparação. Faróis luminosos. É uma imagem perfeita. Quando a gente está no escuro ou meio perdido, as histórias dos santos, como a do Sulpício Severo, brilham muito forte, nos mostrando um caminho seguro em direção a Deus. A história de Sulpício é sobre transformação. Ela nos ensina que mesmo depois de uma grande perda, podemos encontrar um propósito novo e muito poderoso. Então, fica a pergunta para a gente pensar: quais tesouros nas nossas vidas podem estar nos impedindo de encontrar o nosso verdadeiro caminho? Fica aí a reflexão.
Valeu por acompanhar a gente nessa história.